Muito bem, boa noite. Começando nossa quarta edição do Formação em Rede. Hoje, dia 13 de março, né? 11 anos da eleição do Papa Francisco como nosso sumo pontífice. Boa noite a vocês, meus irmãos da nossa província de Belo Horizonte. Boa noite. E hoje nós somos chamados a conversar sobre a campanha da fraternidade, né? Nossa intenção aqui, antes da gente fazer a oração inicial, nossa intenção não é chover no molhado, não é falar aquilo que a gente já tem escutado nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, né? Mas a gente conversar um pouco sobre esse tema, o que a gente, como salesiano cooperador, pode, como salesianos cooperadores, a gente pode colaborar nas nossas comunidades, né? Então, vamos começar com a nossa oração inicial, hoje com uma diferença. Nós temos aqui o refrão meditativo, né? Invocando o Espírito Santo. Aquela oração que a gente gosta tanto de rezar nas nossas reuniões aí, né? Que a Délia trouxe pra gente. Hoje eu acrescentei um refrão nele aqui, o refrão de início. Lá nós vamos fazê-lo cantado, ou pelo menos ouvir, tá? Então a gente ouve o início do refrão, depois a gente faz a oração, pedindo as luzes do Espírito Santo que nos ilumine nessa formação. Espírito de Deus, que enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com um fogo abrasador, nos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia. Nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Ó Deus, fonte de toda sabedoria, conduz nossos trabalhos nesta noite. Que tua luz esteja presente em nossos debates e possamos chegar ao final dessa reunião com mais clareza sobre os rumos a seguir, com decisões acertadas de acordo com o teu projeto e a nossa missão. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querida Mãe Virgem Maria, fazei com que eu salve a minha alma. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe nesta formação. Amém. É sempre bom a gente contextualizar sobre aquilo que a gente está falando, né? Não sei se aí na comunidade de vocês, vocês tiveram a oportunidade de participar de alguma formação, de alguma catequese sobre a campanha da fraternidade.
E se participaram, por favor, colaborem com a gente, levantem a mão, né? Acrescente aqui a nossa conversa. Mas a campanha da fraternidade esse ano está completando 60 anos da sua primeira edição nacional. É bom deixar isso bem claro, né? A campanha da fraternidade no ano passado, né, também comemorou seus 60 anos, em que a maioria das dioceses abraçou, né? Aliás, 16 dioceses do Brasil abraçaram, né, esse tema, essa motivação no tempo da Quaresma. Mas, na verdade, desde 1962, né, de 1962, que localmente lá em Natal, no Rio Grande do Norte, dois padres, né, na época, o padre Eugênio Salles, que viria a ser depois Dom Eugênio Salles, né, e com o apoio também de Dom Helder Câmara, que na época também, há 60 anos atrás, era o secretário-geral da CNBB. Dom Helder Câmara, que ajudou a fundar a CNBB em 1952, lá no Rio de Janeiro. Então, a campanha da fraternidade teve as suas primeiras edições, de 62 e 63, edições locais, né, edições experimentais, quase que paroquiais, né, ou dentro das dioceses lá de Natal, né. Então, ela teve as primeiras edições. Depois, em 63, que ela passou a ser abraçada por 16 dioceses, e em 64, exatamente há 60 anos, todas as dioceses abraçaram a campanha da fraternidade. Lembrando que a campanha da fraternidade, ela está no contexto também do Concílio Vaticano II, né, o que aconteceu logo ali terminou, né, teve a sua última sessão logo ali no ano de 1960, ou seja, a igreja que até então celebrava as suas liturgias na língua latina. Muitos de vocês, né, talvez tenham essa lembrança, né, tiveram essa experiência da missa tridentina, ou talvez os nossos pais, os nossos avós tiveram essa vivência. Então, a partir do Concílio Vaticano, a liturgia mudou, a pastoral da Igreja Católica mudou. Então, a primeira campanha da fraternidade lá em Natal foi para lembrar, ei, você também é igreja, ou seja, lembrar o papel do leigo, né? E de lá para cá, a cada ano são eleitos, são escolhidos temas, que têm a ver com a nossa vida social e a atuação social da igreja também, né? Então, a campanha da fraternidade em nível nacional, o primeiro tema dela foi Igreja em Renovação, né? Há 60 anos atrás, o primeiro tema que foi abraçado por todas as dioceses do Brasil. É importante a gente lembrar também que tudo tem uma motivação, né? Todas as campanhas, elas são preparadas, elas são pensadas, elas promovem concursos, né, para escolha do cartaz, escolha do hino. Então, nós temos uma série de artistas, de compositores pelo Brasil que sempre submetem, né? Veem qual que é o tema do edital e submetem a sua proposta. Para esse ano foi eleito o cartaz feito por Samuel Salles e Vanderlei Santana, dois jovens, né, que propuseram esse cartaz. E qual que é a simbologia? Em primeiro lugar, o cenário da comunidade, lugar da partilha do alimento e da vida. Então, nós temos ali uma comunidade reunida. A mesa, ao redor da qual todos se encontram, remete ao sacramento da amizade de Deus com a humanidade. Deus nos reúne em torno da mesa para celebrarmos
o seu sacrifício, para celebrarmos a vida, né, o dom da vida, seu Filho Jesus Cristo oferecido pela nossa salvação, e também para celebrar a nossa amizade. O símbolo maior da comunidade, né, além das pessoas reunidas, é a celebração da fé ao redor de uma mesa, com pão, vinho e fraternidade. Nessa representação da comunidade também, a comunidade está ali numa casa, né, ou numa... talvez numa igreja, num salão comunitário. O importante é que aparece ali duas janelas. Vocês podem reparar ao fundo do cartaz, duas janelas. E numa delas nós temos o cenário do campo. Na janela da esquerda nós temos aí um cenário rural, um cenário campestre. E na janela da direita, o cenário da cidade, né? Da vida urbana. Então, lembrando que a nossa amizade, que a nossa comunidade também deve se reunir, deve se fazer tanto no campo quanto na cidade. E aí, continuando com essa simbologia, né? Nós temos aí no meio da cena, no meio dessas pessoas aí, aparece o Papa Francisco com a sua bengala. Essa imagem expressa aquele que assume as suas limitações e propõe ao mundo a amizade social por meio de sua encíclica Fratelli Tutti, que significa somos todos irmãos, né? Todos irmãos. Lembrando que a imagem do Papa não aparece como Papa pastor, né? Ele é o nosso pastor mor, né? Ele é o vigário de Cristo. Mas ali aparece um homem com a sua roupa, com a sua veste habitual de Papa e com a sua bengala. Um homem de mais de 80 anos, né? Com as suas limitações. Ainda assim, ele continua nos pastorear, nos indicar o caminho a seguir. Lembrando que ele ali é mais um membro da comunidade. Ele é o Papa, sim, né? Ele é nosso pastor, mas ele é um entre os irmãos, um entre os outros. Então nós temos ali o homem, a mulher gestante, a pessoa cadeirante, né? Então todos ali estão representados conforme uma comunidade diversa, né? Com a diversidade que nós temos. Outro item muito importante dessa simbologia, pessoal, é a cruz de Dom Helder Câmara. Vocês podem ver aí no peito do Papa, né? Essa cruz, eu posso até depois enviar um vídeo lá no nosso grupo, né? Tem um vídeo que foi muito famoso de Dom Helder Câmara entre o povo. No meio do carnaval, o povo fantasiado de palhaços e tal, e Dom Helder usando a sua veste, seu hábito, né? Já que ele era bispo, mas ele era capuchinho também, né? Então o seu hábito capuchinho, com essa cruz, com essa mesma cruz. E aí é uma cena muito bonita, porque Dom Helder se emociona entre o povo cantando, né? Cantando a marchinha de carnaval, e ele olha para cima e os olhos dele enchem d'água. Dom Helder Câmara, da questão social da igreja, é muito importante, muito marcante para a história da igreja no Brasil. Ele que está a caminho dos altares também, né? O processo de beatificação dele já foi aberto, então ele já é considerado venerável, né? Venerável Dom Helder Câmara. Então, ele que sempre prezou pela alegria do povo, a simplicidade do povo, que não condenava as festas do povo, né? O carnaval, né? Eu ainda hoje estava comentando aqui em casa com uma ajudante nossa que estava falando, ela gosta muito de carnaval. Ela falou, mas tem padre que não gosta de carnaval. Eu falei, pois é, o carnaval ele tem o seu lado profano, sim, né? Mas a gente sabendo viver o carnaval, nós temos a escola de samba Dom Bosco, lá de Itaquera, que concorre no carnaval paulista, né? Então Dom Bosco está no meio da folia, no meio da alegria. A alegria sadia, ela não deve ser condenada, já dizia Dom Helder Câmara, né? Então o fato do Papa usar essa cruz de Dom Helder
né, que ele recebeu também uma réplica dessa cruz, significa essa unidade. O nosso pastor de hoje, simbolizando a unidade que ele tinha com esse lado social aqui, né, da igreja no Brasil, com o Helder Câmara. E o último, aliás, tem mais dois elementos importantes do cartaz. O primeiro deles não está posto aqui, não, mas é importante a gente ressaltar. O alimento que está na mesa foi falado no slide anterior. A comunidade está reunida em torno da mesa para celebrar o dom da partilha, o alimento. Mas além do pão e do vinho, nós temos ali alimentos, o texto base fala bem isso, são alimentos da dieta mediterrânea, ou seja, o que significa isso? Da terra de Jesus, né? É o vinho, é o peixe, é o pão, né? Então, são alimentos da terra de Jesus. Lembrando que Jesus nos reúne também em torno da mesa para celebrar como comunidade, para celebrar a nossa fraternidade e a nossa amizade. É importante, pessoal, a gente ressaltar de onde que veio esse termo, de onde que veio essa motivação da amizade social. Então nós temos se a gente quer entender e a gente quer viver bem essa campanha da fraternidade, a gente tem que entender dois documentos, né? Dois documentos, que é a exortação do Papa Fratelli Tutti e os documentos da campanha da fraternidade, né? O texto base da campanha da fraternidade. Então eu vou pedir, só com uma motivação, né, para a gente entender um pouco melhor o tema, que alguém leia esse primeiro parágrafo aí, que é um termo tirado da exortação do Papa. Quem pode ler, por favor? Escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a evangelho. Desses conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele, declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quanto está longe, como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Muito bem. Muito obrigado, Hamilton. Então, essa expressão, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, todos irmãos, né, da verdade, que significa a expressão. Uma expressão que São Francisco de Assis utilizava, né? Samuel, cadê você? Seu microfone está desligado. Caímos e voltei. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, agora Isso, sim. vamos lá. Então, o Francisco Papa, né, usa uma expressão do Francisco de Assis, né? Todos irmãos. Uma expressão que resume tudo. Essa é a ideia central. E aí, no número 87 desse mesmo documento, uma expressão me chamou a atenção. Ela está grifada no documento principal e eu grifei ela aqui também. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo, aos outros. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. Só comunico realmente comigo mesmo, na medida em que comunico com o outro.
Muito bem, meus irmãos. No primeiro parágrafo aí, nós lembramos de São Francisco. E nesse segundo, nós vamos lembrar de quem? Esse pensamento aí lembra alguém muito familiar para nós, vocês não acham? Uma frase do nosso santo fundador: ninguém é plenamente feliz a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. O Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. São João Bosco, né? E agora, para encerrar essa visão que a gente está tendo aqui, essa síntese da Fratelli Tutti, alguém leia, por favor, o número 97, terceiro parágrafo. Vamos lá, quem vai se voluntariar? Existem periferias que estão próximas de nós, no centro de uma cidade ou numa própria família. Também há um aspecto da abertura universal do amor que não é geográfico, mas existencial. A capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àquele que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. Isso. Então, quando a gente fala que nós somos todos irmãos, a gente tem que ver que a exclusão, que a falta de fraternidade, ela não vem pela distância. Não sou eu que excluo o meu irmão lá das terras mais distantes daqui. Às vezes eu vou no meu irmão que mora lá na outra ponta do país e excluo aquele que está aqui do meu lado. É o que o Papa fala muito das periferias existenciais. Eu posso ser uma pessoa que tem todo tipo de recurso, né? Eu posso ter recurso material, eu posso ter recurso, né, uma família, né, uma família que me dê apoio e tal, mas se eu não consigo lidar com as minhas próprias misérias, eu estou na periferia de mim mesmo, né? Nós nos colocamos à periferia, nos colocamos à margem. Então não é uma questão socioeconômica, é uma questão de exclusão do outro. É uma questão de falta de fraternidade, independente se ele está perto ou longe de mim, né? E aí, chegamos agora à campanha da fraternidade. O documento da campanha, ele usa a metodologia da Igreja Católica, né, que nós conhecemos como ver, julgar e agir, avaliar e celebrar, né? Aqui a gente usa com uma diferença crucial, né? Ver, iluminar e ver, iluminar e agir, né? Então não é o ver, julgar, né? O julgar aqui ele é colocado como um discernimento feito a partir da palavra, né? Aquilo que a palavra nos ilumina. Então vamos lá. Nossa sociedade padece de uma enfermidade bem específica, a qual podemos denominar de alterofobia. Olha só. Fobia é medo, né? A gente pode ter fobia de tanta coisa, a gente pode ter fobia de escuro, fobia de altura, fobia de algum tipo de animal, né? E alterofobia, fobia do outro, né? Essa expressão alter significa o outro, por isso que vem um alter ego, outro eu, né? Então, alterofobia, vamos guardar bem essa expressão. Ou seja, o que é alterofobia? Medo, rejeição, aversão a tudo aquilo que é outro. Olha que interessante essa expressão, tudo aquilo que é outro, não é aversão só a outra pessoa, mas a aversão a tudo que é outro, tudo que não sou eu mesmo.
A palavra, a alterofobia, é estranha, mas a situação que ele indica é real, presente e incisiva, dia após dia, alimentando mentalidades e gerando atitudes. A outra pessoa, então saiu um errinho, a outra pessoa, a outra causa, o outro sonho, o outro esforço, tudo, enfim, que não seja eu mesmo, acaba por se tornar desnecessário, ameaçador, destinado à rejeição e até mesmo à extinção. Então, não é só o outro pessoa, é a outra ideia, é a causa do outro. Né? Se o outro torce para outro time, vamos usar um exemplo bem popular aqui, né? Por que a gente não pode conviver na fraternidade, na esportiva, né? Saber respeitar o time do outro, a ideia do outro, né? A causa pelo qual o outro luta, né? Milita. Às vezes a gente não pode não concordar, mas o respeitar, o saber conviver é muito importante. E aqui, pessoal, ver com os olhos da fé, ver qual que é o dilema, ver qual que é o problema. Nunca se usou tanto esses três verbos aqui: cancelar, bloquear e excluir. O mais recente deles é o cancelar. A gente antigamente cancelava o plano de telefonia, cancelava a TV a cabo, cancelava uma viagem, agora a gente cancela pessoas. Esse termo é muito utilizado, principalmente no meio artístico. Ah, aquele famoso lá, ele foi cancelado, ele falou alguma bobagem aí na internet, falou alguma bobagem na televisão, agora eles estão cancelando isso. O que significa isso? Aquele ator, aquele cantor, que às vezes se expressou mal ou teve uma infelicidade de falar alguma coisa, né, que foi desaprovada pelas outras pessoas, ele não tem mais, ele não é chamado mais para outros trabalhos, ele não é colocado mais no círculo social, ele é simplesmente excluído, cancelado, colocado de lado. Da mesma forma, o bloquear ainda é mais usual para a gente, né? Ah, aquele monte de ligação chata que a gente recebe de telefonia, eu vou bloquear esse número. Ok, é um recurso muito útil dos nossos telefones, das nossas redes sociais. Acontece que a gente não bloqueia só os perfis, só os números indesejados, a gente bloqueia as pessoas, a gente deixa de conviver com as pessoas. Da mesma forma, excluir, né? Então, essa seria a questão, o X da questão que a gente tem que ver com os olhos da fé. E aí, agora iluminando essa situação de exclusão com a palavra. O outro é sempre um irmão, uma irmã que precisamos acolher, conhecer e apreciar. Suas particularidades, por vezes estranhas, podem até mesmo nos enriquecer. Mas, mesmo que isso não ocorra, ele não pode ser transformado em um inimigo a ser eliminado. Olha só, pessoal, em tempos de internet, né, de tanto recurso, de tanta rede social, antigamente, quando eu tinha que olhar para o meu irmão cara a cara, simplesmente, né, eu encontrava com ele na rua, eu encontrava com ele no trabalho, na igreja, eu simplesmente evitava o contato, evitava o convívio. Mas hoje a questão se tornou tão séria que eu não quero contato, eu não quero convívio, seja numa ligação telefônica, numa rede social, mas eu excluo ela do convívio pessoal também. E por que isso se tornou tão fácil? Porque antigamente os nossos círculos sociais eram trabalho, vizinhança, família, igreja. Agora os nossos círculos são redes sociais. Não estou com vontade de ver aquele fulano, não importa, eu vou ver o meu filme, eu vou navegar na minha rede social e o outro que fique lá no canto dele. Não me perturbe.
Então, isso é vivido de uma forma tão natural, cada vez mais natural, que a gente não percebe a exclusão que a gente acaba motivando nas pessoas, né? Conforme já nos ensinaram as campanhas da Fraternidade 2022-2023, precisamos nos educar para a capacidade de reconhecer e promover a dignidade das pessoas, para a superação de atitudes apedrejadoras e consumistas, que objetificam os outros e nos impedem de contemplar sua beleza original, sua grandeza de filho ou filha muito amado por Deus e criados à sua imagem ou semelhança. Por que uma cultura, por que atitudes apedrejadoras e consumistas? Porque a gente tem uma facilidade de apedrejar o outro enorme. Embora Jesus do Evangelho esteja falando quem nunca pecou que atire a primeira pedra, a gente joga a pedrada sem pensar duas vezes. E a gente é consumista, por quê? Eu posso comprar uma roupa para mim, se a roupa não serviu, eu dou para outra pessoa, eu jogo até no lixo se eu quiser, a roupa, o objeto. Mas o ser humano eu não posso fazer isso. Então a gente desfaz das pessoas com a mesma facilidade que a gente desfaz de um objeto. Então a gente tem que lembrar a palavra de Deus em Mateus 23, versículo 8, vem nos lembrar isso. Vós sois todos irmãos e irmãs. Não esqueçamos disso. E já nos diz Dom Bosco, né? Para que o outro me tolere com as minhas manias, com os meus defeitos, digamos assim, né? Popularizando aquilo que o Dom Bosco diz, eu preciso também ter isso. Não é só o outro que tem limites, que tem defeitos. Eu também tenho muitos, às vezes muito mais do que o outro. Então a gente tem que deixar de lado essa cultura da exclusão, essa hipocrisia de achar que só o outro é o problema. Que só o outro deve ser colocado de lado, né? E aí, nós vamos agora partir para o nosso diálogo, abrir a nossa formação aqui para o diálogo. Gostaria de ver todos aqui participando, dando sua contribuição para a nossa conversa, para a nossa formação. Chegamos ao agir. Agir segundo o coração de Deus. Essa terceira parte da campanha, essa terceira parte do texto base, traz o texto de Isaías, né, capítulo 54, versículo 2, alarga o espaço da tua tenda. Quem pode ler para a gente esse número 125 aí do material da campanha? O que significa alargar a tenda? Alargar o espaço de nossas tendas significa que, perante as várias formas atuais de eliminar e ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras. Isso. Muito obrigado, Angelita. Então, esse trecho aí que está no material da campanha, número 125, ele vai falar lá da Fratelli Tutti, né? Esse trecho aí, entre aspas, está lá no documento do Papa. A gente precisa alargar as nossas tendas. O que significa isso? A gente tem que abrir espaço para o outro, trazer o outro para debaixo da nossa tenda, deixar o outro quarando no sol, como diria o bom mineiro, né? Deixar o outro ao relento, não, ao relento da nossa exclusão, da nossa indiferença. A gente tem que trazer o outro para o nosso lado, para debaixo da nossa tenda. E aí, nesse momento, então, o material da campanha ele faz várias sugestões práticas daquilo que a gente pode fazer nas nossas comunidades para alargar as nossas tendas. Mas aí eu pergunto a vocês, o que nós temos feito nas nossas comunidades
eclesiais, o que nós temos feito nos nossos centros locais, na nossa vizinhança, nas nossas famílias, para alargar a tenda, para acolher o outro, no espírito de fraternidade. Deixo a palavra aberta a vocês. Quem desejar colaborar, conte para a gente. Como é que você tem alargado a sua tenda aí na sua comunidade? O que você vê como possibilidade de alargar as tendas? O material da campanha traz assim, como uma das sugestões: buscar e resgatar a identidade pessoal, o conhecimento de si mesmo, suas qualidades, competências e também dificuldades e faltas, integrando-se sempre mais. Será que nós temos buscado e resgatado a identidade das pessoas que estão à nossa volta? Conte pra gente aí um exemplo bacana que aconteceu na sua comunidade, no seu círculo bíblico, na sua pastoral. Um exemplo de inclusão, de trazer o outro diferente para o meio, para debaixo da tenda. Eu gostaria de dar uma simples explicação em relação a isso. É um fato que aconteceu no nosso meio vicentino, que é uma comunidade, Sim, né? com certeza. E o que eu vou dizer de uma conferência? Aconteceu um fato, uma família passar por uma necessidade de ter sua mãe, né? Um pai veio a falecer muito novo, deixou 3 filhos. O maior estava com 6 anos. E, passado o tempo, as necessidades começaram a complicar porque não tinha renda, que a mãe não tinha renda. O pai simplesmente era simplesmente um pedreiro, quer dizer que não tinha assim, uma condição física, né, para sustentar a família. Mais adiante, foi chamado numa conferência para dar assistência social a essa família. E ali começaram a se preocupar, primeiramente, com quem foi batizado, quem foi crismado, e quem precisava de estudar. E assim foi caminhando, o rapazinho foi crescendo, mais velho. Eu sei que, ao ponto de chegar aos seus 12 anos, ele sentindo vontade de ser militar. Mas antes, ele fez concurso, evidentemente, fez curso, né? Concurso, não fez o curso de preparação, mas não deu certo. Ele não conseguiu a aprovação, um limite máximo. Mas não desanimou. Ele queria ser militar. Nesse meio tempo, ele arrumou um serviço. E a mãe, por sinal, também arrumou um serviço de faxineira, que arrumaram um serviço de faxineira para a mãe, para a sustentação da casa. Mas ele teve que largar o serviço, que era um ganha-pão para ajudar a mãe, porque tinha que olhar as outras 2 crianças, não podia deixar a criança sozinhos. Porque, claro, que existe muita gente que não entende as dificuldades, que começa a falar que a criança está ficando sozinha, entrega o conselho tutelar, faz aquela coisada toda. Resultado, a mãe conseguiu, então, melhorar um pouquinho da situação familiar. Mas, mais uma vez, aconteceu a desgraça, vamos dizer assim, uma palavra muito chata, a mãe veio perder o emprego. A mãe veio perder o emprego e não precisava dela mais. E ela ficou em desespero. A conferência continuou dando apoio, levando mantimentos uma vez por semana, visitando, fazendo tudo que podia, dentro dos nossos alcances. Para frente, aconteceu um fato muito bacana. O menino, já com seus 13, 14 anos, tentou novamente fazer a sua vontade de ser militar. Ele não conseguiu na aeronáutica e conseguiu no Exército. Conseguiu no Exército como acho que é um negócio de brigada, me parece. Então, ele conseguiu fazer a prova com muita dificuldade. A conferência fez uma campanha para esse menino, onde que a gente pudesse pagar o estudo para ele, inclusive uma pessoa do curso, que conhece muito a sociedade, deu de graça metade através da bolsa de estudo, incentivou o menino,
tirava as dúvidas dele, a gente que pudesse ajudar em algum conhecimento estudantil, a gente ajudava, e graças a Deus o menino foi aprovado. Ele foi Graças a aprovado, Deus. conseguiu essa bênção, e resultado final, ele foi transferiu, mas não esqueceu da sua mãezinha, não. Ele mandava sempre dinheirinho, falou, mãe, esse é o primeiro dinheiro da minha formação de sargento de brigada. Acho que ele mora em... Acho que é lá, em Rondônia, está em Rondônia. E Tá longe. E conseguiu conhecer uma companheira. E essa companheira, assim que tivesse intimidade um para o outro, ficou sabendo da situação dele, também ajudou muito ele na caminhada. E vieram conhecer a mãe, né? Vieram conhecer a mãe, resolveu todos os problemas, verificou que ele tinha condições de arrumar uma casa para a mãe, comprar uma casa, né? E conseguiu comprar uma casa para a mãe, né? Hoje, graças a Deus, segundo que a gente sabe, a mãe foi promovida pela sociedade por essa grande promoção, né? Se dão bem, e parece que a mãe faz parte hoje da sociedade de São Paulo devido a essa gratidão que os vicentinos fizeram na época. Tá bom? Justamente. Só Então ela não ficou só no venha a nós, mas ela reconheceu que ela também pode agora e sempre, né? Isso. Fazer algo pelo outro, né? Pelo trazer outro, mais exatamente. trazer mais um para debaixo da tenda, né? Exatamente. Reconhecimento. Tá bom. Justamente. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode desligar a fé da vida, né? A gente pensa, muitas vezes, na campanha da fraternidade como acolher o outro na igreja. Eu sou irmão do outro lá dentro da igreja. Passou ali por lá de fora, já não, pelo contrário. A gente tem que ser irmão em todos os lugares, como o Mário falou, né? Eu vou promover o jovem que quer estudar, que quer um emprego, a família que de repente está numa situação de vulnerabilidade. Eu costumo dizer que a maior necessidade do ser humano, a maior falta que o ser humano tem, às vezes não é o alimento. O alimento, sim, faz muita falta, né? Os bens básicos fazem muita falta, mas às vezes faz falta o acolhimento, a orientação, uma palavra amiga que você dá, já encaminha aquele jovem no caminho certo. Isso é muito importante, principalmente para nós salesianos, né? Outro exemplo, outra sugestão aqui que o material traz para a gente é valorizar o voluntariado, né? Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Nós mesmos, dentro dos nossos oratórios, das nossas obras sociais, né? Então, valorizar o voluntário. E tem várias ações que são sugeridas no no âmbito pessoal, né? No âmbito pessoal, no âmbito comunitário também, né? Então tem ações que a gente pode fazer por nós mesmos, tem ações que a gente pode fazer em comunidade, enquanto comunidade, para alargar as nossas tendas. Então o tema dessa nossa formação, pessoal, é a fraternidade e a amizade social na seara das nossas comunidades. Nós somos chamados a ser semeadores de fraternidade. Nós somos irmãos. Muitas das vezes a gente não tem familiaridade com aquele outro irmão, que às vezes mora no outro centro local, numa outra realidade. Às vezes a gente não tem muita empatia por aquela irmã, por aquela pessoa que tem uma opinião diferente da nossa, mas nós temos que ser semeadores de fraternidade e de amizade social. Para a gente já ir caminhando para o final da nossa formação, lembrar que esse termo amizade social, que vem lá da encíclica, da exortação do Papa, não é amizade da rede social, simplesmente. É usar a nossa amizade dos meios sociais para fomentar a fraternidade. Ou seja, numa conferência vicentina, num oratório,
é dentro dos nossos locais de trabalho, são lugares onde a gente pode fazer a amizade acontecer. A amizade acontece, a fraternidade também acontece, né? A fraternidade também acontece. E aí, vou fazer um último comentário aqui, né? Nesse ano eu me propus, eu já tinha participado em outros anos anteriores. A Déia está mandando uma contribuição aqui, deixa eu ler o que a Déia mandou para nós. Temos uma pessoa na comunidade do Ministério de Acolhida que sofre de alcoolismo. Algumas vezes não podemos contar com ela, mas estamos sempre presentes, não julgando, nem condenando, mas tentando ajudar. Nossa conversa acolhida, tentando que ela busque ajuda nos Alcoólicos Anônimos. Olha só, então, é você acreditar no outro, na mudança do outro. Ele pode, né? Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho por 30 anos. Quem somos nós para desistir do outro? Então é valorizar no outro daquilo que ele tem de bom e tentar ajudá-lo a melhorar, né? Tentando ajudar a melhorar aquilo que ele ainda precisa, né? Aquilo que faz ele ser escravo do alcoolismo, escravo da dependência química, né? Como diz o Hamilton aqui, alargando a tenda. E aí, esse ano eu participei da formação, até pensando, né, em promover essa formação aqui para a nossa província, que vai ficar disponível aí para toda a nossa província no YouTube depois. Eu me propus a participar aqui da Diocese de São João del Rei da formação que é oferecida, né, às lideranças comunitárias, aos agentes de pastoral e ao clero, né, é feito tudo junto. Então fui eu, o Padre Antídio e a Dorinha Pitt, né, que é da nossa comunidade aqui também, né, que o Grupo UMA é um grupo que nós temos aqui há 35 anos, que faz a coroação da campanha, faz a coroação do coração de Jesus, né, usando o tema da campanha da fraternidade como pano de fundo, né. Então, é um movimento muito bonito, que eu participo desde os meus 9 anos de idade, tem muito carinho, né. Inclusive, nós vamos a Barbacena, há alguns anos, nós vamos a Barbacena lá no Mosteiro da Visitação. Quem sabe a gente não pode dar uma esticadinha até aí nos Salesianos, né? Seria também uma ideia para a gente semear. Esse grupo que ele foi fundado, ajudado a fundar, apoiado pelo Padre Gregório, quando era pároco aqui, né? Grupo UMA, Homens Unidos Levam Mensagem de Amor. Mas, tirando esse parêntese, né, fomos nós 3 representantes da paróquia de São João Bosco. E é uma realidade aqui da Diocese de São João del Rei, não sei se isso acontece nas dioceses e arquidioceses de vocês, né, mas acredito que sim. Às vezes a gente não toma muito conhecimento disso, mas existem várias campanhas que a CNBB promove, entre elas a campanha da fraternidade há 60 anos, e de todas essas campanhas existe uma coleta de solidariedade, né? A coleta de solidariedade da campanha da fraternidade acontece no Domingo de Ramos em todas as comunidades, ao longo do Brasil, né? Então toda a coleta que é feita no Domingo de Ramos é destinado para o Fundo Nacional de Solidariedade e para o Fundo Diocesano de Solidariedade. Importante dizer que esse fundo, tanto diocesano quanto nacional, é composto por 60% do valor das coletas fica na diocese, fica na sua diocese. E 40% do valor vai para a CNBB. Para que é usado esse recurso? É usado para aplicar em projetos que tenham a ver com o tema da campanha da fraternidade. Então, o Padre Jorge, né, que é pároco aqui na cidade de Barroso, que é o coordenador de pastoral, deu exemplo para a gente aqui do ano passado. Não sei qual foi o montante que a Diocese de São João del Rei arrecadou, né, no Domingo de Ramos,
Só sei que de 43 paróquias, apenas 5 paróquias mandaram um projeto para a diocese. É montado um edital. Esse edital vai para os párocos e os párocos, junto com os seus conselhos, com a comunidade, montam um projeto. Então, por exemplo, o ano passado, a campanha da fraternidade falava de combate à fome. Então, os projetos das 43 paróquias foram 5 ou 6 projetos propostos aqui. Então, foi destinado 10 mil para um projeto, 10 mil para outro, para, por exemplo, construção ou reforma de cozinhas comunitárias. Então, eu quero jogar essa semente aqui para vocês também. Procurem saber aí na diocese, na arquidiocese de vocês. O que a diocese faz? Na verdade, o que ela faz? Ela faz aquilo que os párocos propõem, né? E encaminha esse recurso para quem pede, né? Para as paróquias que pedem. O que pode ser feito em relação à amizade social? Para cultivar a amizade social. E aí, conversando com o padre Antídio, que é o pároco aqui, né? Nós pensamos, né? Ele quer muito estruturar o centro pastoral, a sala de catequese, né? O oratório, né? Colocando recursos multimídia, televisões, projetores, dando suporte para a pastoral da comunicação também, né? Então, já falei com ele, né? Me dispus a ajudar na redação desse projeto, para cultivar, para estruturar os espaços de amizade social. Espaço da catequese, espaço do oratório, espaço da própria paróquia, né, de recepção das pessoas, né? Estruturar os espaços de amizade social. Esse pode ser um projeto que as nossas paróquias podem propor para as nossas dioceses e arquidioceses. Tá bom? Então fica aqui essa dica, procurem saber. Vamos correr atrás, porque de repente nós vemos tanta necessidade, tanta coisa por fazer. Existe o recurso, e o recurso ele é aplicado sim. Não quer dizer que o recurso não é aplicado. Mas às vezes ele é dividido entre 5, 6, como é o caso da Diocese de São João del Rei, que tem 43 paróquias. Né? Então, de repente, a sua paróquia está deixando de propor um projeto, está deixando de desenvolver alguma coisa bacana, porque o pároco, entre uma e outra atividade, não tem às vezes, condições, tempo hábil, né? Ou às vezes quem o ajude a fazer isso. Então vamos semear, né? Vamos semear essa ideia. Cultivar a amizade social. Pessoal, e aí eu vou agradecer imensamente a companhia de vocês nessa noite, nessa formação em rede. Lembrando que, dando alguns recadinhos antes da gente se encerrar aqui, nós estamos aí caminhando na reta final do Congresso Nacional, né? Todos nós aqui estamos envolvidos em alguma frente, todos nós estamos envolvidos em alguma equipe. Então, conversando com a Hamilton, eu achei por bem a gente suspender, né, a formação em rede. Afinal de contas, a gente está vivendo tempo de quaresma, veio o tempo pascal, festas das comunidades, a gente tem tanta coisa por fazer, então, formação em rede volta, se Deus quiser, no segundo semestre, né? Depois que passar o congresso, depois que a gente tiver um merecido descanso também, né, a gente começa a pensar novamente novas edições de formação. O Padre Denis já aceitou falar para a gente da estreia desse ano. Ele deu uma formação muito bacana lá em Pará de Minas, e aí eu já convidei, né? Só que eu vou falar com ele que nós vamos deixar lá para agosto, né? Ou setembro, quem sabe, a gente fazer essa formação em rede, o próximo. E aí nós continuamos né, adaptando o plano de formação, fazendo outros tipos de formação, como o do Coração de Dom Bosco, né, que é aquele áudio que nós fizemos experiência o ano passado, a Festa da Imaculada. Nós vamos voltar agora em abril, né? O Hamilton e a Amélia já gravaram para a gente mais um trechinho do nosso PVA, né? Então tá aqui na agulha, aqui, na ponto de bala para a gente poder enviar para vocês. E a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando conforme
é possível. E nessa oração final, eu gostaria de colocar como intenção, né, a nossa província, os nossos centros locais, todos os salesianos, os nossos centros, o nosso Congresso Nacional, todos os envolvidos, as pessoas que vêm para esse congresso, seja do Brasil, seja de outras localidades, né, seja da Itália. Gostaria de pedir também a oração de vocês pela minha saúde, né? Estou um pouco adoentado, uma questão vascular, de circulação nas pernas, sem muita condição, né, Estou de repouso, realmente. Mas a cabeça não para. A Clarinha que sabe aqui em São João, né, Clarinha? A cabeça não para de funcionar, de ter ideia, mas a gente vai trabalhando conforme Deus quer, né? Então peço a oração de vocês também pela minha saúde, para que eu possa restabelecer em breve, né? E continuar esse nosso trabalho, essa nossa missão, no nosso centro local, na nossa província. Vamos fazer a oração. Algum aviso mais, Hamilton? Chamado para o Congresso. Pois é, nós tivemos a alegria hoje, quer dizer, hoje não, né? Na visita da irmã Chiara à comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora aqui no Brasil, né? Na oportunidade que estavam lá no Retiro das Rosas fazendo o encontro das irmãs, aí eu pedi à irmã Nazaré que encontrasse com a irmã Leslie, né, que estava aqui também, e elas gravaram um vídeo fazendo uma convocação para o nosso congresso. E aí eu vou passar esse vídeo para a equipe de comunicação, o Giovanni está aí, né, Edmar também da comunicação, tudo, você ajuda mais ou menos e tudo. Então, vou passar para vocês para fazer aquela divulgação em massa aí nas nossas redes, nas redes sociais das Filhas de Maria Auxiliadora também e de toda a nossa província, né? Porque são momentos muito especiais e que precisam ser veiculados, né, para sensibilizar todo mundo a participar do nosso congresso, que vai ser um momento muito rico de partilha, de integração, de convivência, de diálogo, né, troca de experiências e formação também, porque é um encontro formativo, né? Hoje eu já consegui confirmar com o Antônio Botti a fala dele sobre a nossa solidariedade econômica, aquela que a gente já tinha na programação. Então, ele falou que está à inteira disposição e vai sim preparar uma fala nesse sentido para a gente. Uhum. Aí depois nós temos que ver aí com os nossos intérpretes, né? Para poder fazer as traduções, os tradutores, para fazer as traduções para nós e tudo. Mas agora, igual você falou, né? Reta final, vento em popa, e vamos aumentar essas inscrições nossas aí. Com certeza. Parabéns a você, muito obrigado pelo trabalho aí de formação, né? Foi muito boa essa noite, a gente pôde discutir aí, ou seja, pudemos absorver um pouco desse tema que para nós é tudo, né? Amizade social no nosso carisma salesiano é o sentido da mensagem de Dom Bosco, né? Com certeza. Então, essa mensagem para a gente é assim, de extrema importância, sobretudo no nosso trabalho com a juventude, né? Nos oratórios, principalmente, esse tema ele é muito presente. A gente tem que cultivar a amizade com os nossos meninos, né? Como o Dom Bosco sabia fazer tão bem, né? Ser presença entre eles, né? Exatamente. Ele já nos deu a dica. Com certeza. Mas então, pessoal, é isso aí. Então vamos rezando pelo nosso congresso também, que vai ser esse momento de fraternidade, de amizade, né? Com certeza, de encontro de todos nós. E vamos encerrar o nosso encontro aqui com a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai,
Vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos a um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite. Este material, né, tanto esses slides quanto a encíclica do Papa estão na pasta lá de material dessa formação, tá? Encaminhe mais uma vez lá no grupo. Precisar, nós estamos aí. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Estimo sua melhora, Samuel. Obrigado, Mário. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Obrigado. A irmã Nazaré está aí, Samuel. Ó. Obrigada. Ó, a irmã Nazaré Abração aí tá para aí. vocês. Hamilton e Tudo de companhia. bom. Muito obrigado, Bem. irmã, Obrigado, por irmã. estar com a gente. Amém. Conta com as Tchauzinho. orações. Tchau. Obrigado, tchau. Joia. Abraço. É, Clarinha. Boa noite para vocês. Um abraço.